Olá, então eu me chamo Gigliola Tereza, de Moraes Pinheiro, tenho 42 anos e hoje eu vou contar um pouco a minha história. Quando eu vim para Jesus, eu sou totalmente uma pessoa transformada do que eu era no passado. Quando eu vivi um tempo no mundo, fiquei 13 anos afastada dos caminhos do Senhor e eu era uma pessoa totalmente perdida. Gostava de sair todos os fins de semana para tomar uma gelada, para tomar cerveja, eu e meu marido, Ganhávamos muito dinheiro, mas nós não investíamos em nada, nós só pensávamos em curtir. Então, eu também era uma pessoa muito egoísta, Uma pessoa muito egoísta que não ligava para a família, não ligava para filho, para casa, para nada. Era uma pessoa que só pensava em mim mesmo. Vivi 13 anos vivendo desse jeito, com a cegueira cega, não queria escutar. Eu ia para a Igreja da Paz, que eu era da Igreja da Paz, me desviei com 22 anos, Quando eu tive um encontro na Igreja da Paz, eu fui para a Igreja da Paz por causa da minha ex-cunhada, que me convidou para a célula. Aí desde lá eu fui para a célula, eu nunca esqueço que lá eu tive um encontro com Deus na Igreja da Paz, onde eu fui batizada com o Espírito Santo, com 22 anos, mas eu não sabia o que era isso, Aí eu fiquei sem entender, Aí com 22 anos me desviei dos caminhos do Senhor. Aí eu tive duas crianças, que hoje tem 20 anos, meu caçula, e o meu mais velho tem 22 anos. Aí me desviei dos caminhos do Senhor e fiquei 13 anos afastada dos caminhos dele. Ia para a igreja, ia na frente, feitava Jesus, desviava. Ia para a igreja, desviava. Nunca tive aquela coisa certa para ficar entronizada assim, servindo a Jesus, Mas eu queria estar com Jesus e queria estar no mundo, queria estar com Jesus, mas só que eu não sentia aquela paz, sabe? Aí teve um certo dia que eu começava a orar, dentro de casa. Aí eu dizia bem assim, só no meu espírito eu falava bem assim, para ele, para o Espírito Santo, eu dizia, me ajuda, por favor, me ajuda porque eu quero voltar para os teus caminhos e eu não estou conseguindo. Eu tinha uma fraqueza, eu não conseguia firmar os passos na igreja. Meu coração queimava e ardia, mas eu não conseguia ficar ali, porque eu tinha uma fraqueza muito grande, E a minha fraqueza era, eu gostava de beber, a gente gostava de tomar cerveja, eu e o meu marido. E eu sempre orava, eu sempre dizia, eu falei, por favor, me ajuda, eu não quero mais fazer isso. E eu orava dia e noite, Ficava orando. Aí teve um certo dia que eu fiquei um tempo sem beber, uns 3 meses, 2 ou 3 meses. Aí eu falei bem assim pro meu marido. Eu falei, marido, compra uma cerveja para mim, devido ao calor, Aí ele falou bem assim, mulher, nós estamos indo para a igreja, para com isso. Aí eu falei, por favor, compra. Aí ele comprou, Aí quando ele comprou, aí eu fui dar uma golada. Quando eu tomei o primeiro gole, eu senti ânsia de vômito no meu estômago. Senti ânsia de vômito. Aí eu falei, tira esse negócio daqui. Aí eu queria vomitar. Aí depois eu fui ver o que está acontecendo comigo, Eu ficava me perguntando, falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Mas era as orações que eu tinha feito, Que eu dizia para ele que eu queria ficar na igreja, eu queria ficar firme, Aí eu creio que ele começou a escutar minhas orações. Aí quando foi em dezembro de 2020, em agosto de 2020 eu entrei num trabalho meu, quando eu tocava as músicas gospel lá, e eu sentia a saudade da casa de Deus, saudade dos caminhos do Senhor. Aí tocava as músicas, Aí eu ia lá pro banheiro e chorava, Dizia que eu tinha saudade da presença dele. Aí quando foi em outubro, eu falei pro meu patrão, me apresenta uma célula. Aí ele falou, tá, vou te apresentar a célula. Aí nós fomos para a célula em outubro, se eu não me engano foi setembro, outubro. Aí quando foi em dezembro, nós se reconciliamos,
se batizamos e já faz 5 anos que nós estamos nos caminhos do Senhor. E agora todos nós servem o Senhor na minha casa, né? Eu tenho meu filho mais velho que ainda está assim, um pouco distante, mas está em casa. Mas eu creio que ele vai servir, né? Nós servimos no Ministério da Atmosfera. Nós tínhamos uma célula em casa, né? A nossa célula agregou com outra célula, mas já estamos se preparando para liderar outras células. E o meu marido, quando eu fiquei 5 anos servindo na Atmosfera, desde 2020 até 2025, meu marido ele viu meu testemunho, eu dando lá no retiro da Atmosfera. Aí quando foi no outro dia, ele falou assim, olha, eu quero servir na Atmosfera. Aí eu sempre orei para ele me ajudar, para ele servir junto comigo, né? Porque a gente quer que a família toda sirva, né? Aí ele está servindo, meu marido está servindo na Atmosfera, o meu caçula de 20 anos também está servindo. E eu fico muito feliz porque Deus ele realmente transformou o nosso lar. Se eu não entrasse, se eu não viesse para os caminhos de Jesus, eu não ia ter uma família como eu tenho hoje. Eu não ia ter um lar como eu tenho hoje. Hoje eu vejo respostas de orações. Eu vejo o meu marido, ele jogava bilhar toda noite. Toda noite ele saía para jogo, chegava de madrugada em casa. Aí quando ele chegava de madrugada em casa, eu ficava em oração. Eu falei, Senhor, eu não aceito isso. Eu ficava em oração e jejuando. Até que ele disse, não vou mais jogar. Meu marido falou para mim que não iria mais jogar. Então, eu também tenho um filho caçula que está também sendo treinado para liderar uma célula daqui a um tempo. E o amor de Jesus também está queimando no coração dele, do meu filho caçula, do meu marido. Só o meu mais velho que está um pouco afastado, porque um tempo quando ele estava na igreja, né? Ele falava bem assim para mim, mãe, eu queria tanto que a senhora voltasse para os caminhos de Jesus. Quando ele falou isso, eu estava desviada. Aí ele falou para mim, eu não dei trela para ele, nem liguei para o que ele falou. Ele era envolvido, muito envolvido na igreja. Aí quando eu voltei para a igreja, ele se afastou. Mas eu creio que aos poucos ele vai vir. Porque acredito eu que quando Jesus ele precisa só dentro de um lar, dentro de uma família. E através dessa pessoa ele vai fazer a obra, ele restaura as famílias, ele restitui casamento. E nós estamos vivendo só coisas boas, porque passamos por crise, mas nunca nos faltou nada. Desde a primeira vez que eu fiz meu espaço com Jesus. É uma coisa que eu me cobro. Eu sempre digo, Senhor, eu não quero te seguir por seguir, eu não quero ser mais um num banco, eu não quero ser mais um na numeração que o pessoal faz, entendeu? Não, eu não aceito isso. Deus, eu estou aqui para dar o meu melhor, eu e minha família, e eu declaro isso na minha casa, que a nossa família vai ser portas abertas para outras famílias, vai resgatar outras famílias, porque muitas pessoas não acreditam assim no meu testemunho, porque eu mudei muito para a pessoa que eu era. Eu era uma pessoa super egoísta, eu era uma pessoa que andava em festa, eu era uma pessoa assim mega vaidosa, muito vaidosa ao extremo. Não era aquela vaidade de se cuidar para Jesus, entendeu? Mas era uma vaidade do mundo, né? Então tudo isso Deus ele transformou na minha vida, está transformando a vida do meu marido, a vida do meu filho, através das minhas orações, do discipulado, do nosso envolvimento com a igreja. Eu sempre digo na minha casa, temos que estar envolvidos, sim. Porque quando nós estamos envolvidos na obra do Senhor, como nós temos aquela visão de crescimento, eu creio que não tem como você se esfriar, entendeu? Porque você está ali, além de estar no seu secreto, buscando todos os dias, né? Porque a vida do cristão não é fácil. A vida do cristão, tu tem que decidir ter um posicionamento ali, de buscar ali todos os dias. Porque é uma briga, né? Entre a carne e o espírito, como eu falava na célula, né? Então, eu peço para Deus sempre, Senhor, nos dê força para vencer a carne. E Ele tem nos respondido. Então, isso é com esforço, mas é com prazer e alegria. E eu me sinto uma pessoa muito feliz, muito alegre. As pessoas dizem que eu só falo rindo, que eu sou uma pessoa super extrovertida, mas é porque Jesus vive em mim. Eu já acordo de manhã com aquela certeza que vai dar tudo certo, porque Deus está no controle. Se não deu certo, Deus está lá, entendeu? Pô, tipo assim, eu não tenho nada a perder. Se eu tenho Jesus, eu vejo Ele como for. Eu olho para Ele, quando eu vejo que algo, poxa, não saiu do jeito que eu quis, o meu olhar vai logo para Ele. Eu corro para os pés dEle. Aí eu olho para Ele, aí eu já me acalmo. Vem aquela calmaria, aquela tranquilidade. E eu sempre ponho isso dentro de casa, quando nós fazemos nosso culto doméstico, né?
que nós sejamos dependentes da presença dele. Creio eu que nós não possamos ser dependentes de nada, né, nessa terra. Os bens materiais virão, eu tenho o sonho de conquistar minha casa própria, vai vir no tempo de Deus, entendeu? Mas é como fala em Mateus 6,33, né? Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e outras coisas serão acrescentadas. Então isso vai vir com o tempo. Mas para nós e para mim principalmente, Jesus é meu maior foco. Jesus é a minha alegria. Eu já acordo pensando nele, já durmo pensando nele. Aí, às vezes, meu marido fala assim, mulher, quando eu tiro o meu tempo de jejum e oração, né? Mulher, tu tá ficando doida, tu tá falando isso, tá falando aquilo. É porque a gente, tipo assim, quando tu tem uma comunhão, quando tu quer buscar mais intimidade com ele, os pensamentos dele vão ser o mesmo que o seu. Entendeu? É aquela coisa de pregar o evangelho, não por força, eu vou fazer porque o meu líder está pedindo, não, é por amor. Nós estamos peregrinos nessa terra, é por amor a Jesus, entendeu? Há uma conquista, a eternidade nos aguarda. Então eu já coloquei na minha cabeça que isso aqui é tudo passageiro, que a única coisa que nós vamos levar daqui são as almas. E eu bato o martelo na minha casa, para o meu marido e para os meus filhos, são as almas. As pessoas são mais importantes para nós. Vamos amar as pessoas, vamos cuidar das pessoas, vamos evangelizar. Só isso. Só. Pra gente não perder tempo com... Tá certo que tu tem que encaminhar, porque meus filhos estão fazendo faculdade, tem que se preparar para o futuro, sim. Mas que o coração deles não esteja ali todo o tempo distraído, porque hoje em dia é muito fácil você se distrair, né? Mas é você que vai ter que decidir se você quer ficar distraído ou se você quer ficar seguindo a Cristo mesmo, realmente. Então é você que bate o martelo, entendeu? Não aceito, eu vou para os pés do Senhor, tem isso, tem aquilo, entendeu? E é por amor. Eu amo a igreja no qual eu congrego, a Igreja da Paz, onde tive meu encontro com Jesus, foi na Igreja da Paz, entendeu? Eu frequentei um tempo outra igreja, mas vim para a Igreja da Paz. Amo meus líderes, amo minha célula, entendeu? Amo as pessoas, é uma visão ampla, que, como falam, né, é o berço da visão. Então é isso a minha história. A pessoa que eu era, uma pessoa totalmente egoísta no passado, não ligava para a família, não ligava para filhos, só pensava em mim, entendeu? Só queria saber de mim. E agora não, eu penso na minha família, que o meu primeiro ministério é dentro da minha casa, cuidar do meu lar, entendeu? Do meu ministério lá, implantar o reino de Deus lá. Depois eu vou implantando fora, né? Então é isso.